Fala pessoal, Rafael Cordeiro aqui. Imagina você receber no seu celular uma notificação te explicando o como e o porquê de um trade pronto para você fazer. Esse vídeo foi feito especialmente para você que procurava por um trader que só ensina operando ao vivo. Então, já deixa seu gostei, se inscreve no canal e se você quiser saber como fazer para operar diariamente comigo e aprender com as minhas análises em tempo real, fica comigo até o final desse vídeo e vamos embora para a análise. Pois é exatamente isso que nós vamos fazer aqui agora. Então, vamos partir para a análise técnica de algo e entender o racional por trás desse trade que nós fizemos aqui na sala de operações. Então, vamos lá, direto contextualizar o preço desse ativo. Então, aqui no gráfico mensal, o que temos? Ainda uma tendência de alta. Aqui, topos e fundos ascendentes, ainda não perdemos o fundo anterior, então ainda temos uma tendência de alta aqui do mensal, provavelmente um topo duplo, triplo, quádruplo, mas o importante é que o preço está segurando acima desse suporte do fundo anterior, então isso não caracteriza a perda da tendência de alta ainda. O que importa para nós é entender que a maior probabilidade é que esse preço segure para um fundo ascendente, um fundo duplo nessa região que vai nos levar em busca de um topo descendente e conforme a perspectiva, conforme a estrutura dessa tendência aqui do gráfico mensal, provavelmente um ombro, cabeça ombro, que provavelmente pode ser que inverta essa tendência aqui no gráfico mensal. Porém, isso é papo lá para frente, a gente não está importando com isso agora. O que importa para nós é contextualizar o preço para entender a perspectiva do próximo passo do preço e saber como que nós vamos colocar lucro no bolso aqui nessa operação. Então vamos lá, mas primeiro a gente precisa contextualizar o gráfico mensal para a gente poder dar um zoom no gráfico semanal, entender o que está acontecendo aqui, saber a que ponto estamos dessa confirmação desse fundo duplo ou um fundo ascendente aqui no gráfico mensal para esse preço começar a ir para cima e alcançar os nossos alvos de venda com lucro aqui nessa operação. Então vamos lá direto para o gráfico semanal e entender o que está acontecendo aqui dentro. Então, veja, pelo gráfico semanal, veja que aquilo que víamos no gráfico mensal, aqui podemos considerar quase um fundo quádruplo, então um suporte muito, muito, muito importante e o preço segurando acima dele. Aqui vemos que o fundo anterior foi rompido, porém no toque do suporte esse preço já rejeitou, então rompemos um fundo sem continuação, chegamos na região de suporte, rejeitamos a região de suporte, o preço já voltando para cima novamente, o que então aqui no gráfico semanal coloca para nós uma grande possibilidade, uma grande probabilidade desse preço buscar um topo descendente bem próximo do anterior, aqui muito provavelmente nas regiões de resistência das EMAs, o que vai nos possibilitar no retorno formar um fundo ascendente e aí inverter a tendência com aquele típico ombro, cabeça, ombro invertido. Então aqui vamos avançar um pouco na nossa análise com base nessa perspectiva, com base nesse contexto. Vamos aqui para o gráfico diário entender como esse preço está trabalhando ali dentro para a gente ter uma visão cada vez mais precisa do racional por trás desse trade. Então veja, aqui no gráfico diário já temos uma inversão de tendência, o que confirma isso daqui já como um fundo no semanal, um fundo que rompeu o anterior sem continuação e aqui tocou naquela região de suporte importantíssima, aqui quase um suporte quádruplo, bem raro a gente ver isso, mas aqui está um suporte quádruplo, então um suporte bem forte. Tocamos, já rejeitamos, invertendo a tendência no gráfico diário, o que confirma isso daqui como um fundo no semanal. Agora, a perspectiva é que isso daqui continue para a gente ter aquela probabilidade atendida de chegar o mais próximo possível do topo anterior no semanal para quando a gente inverter novamente no diário, ter espaço suficiente para formarmos um fundo ascendente contra o fundo anterior. Aqui, então, no gráfico diário, estamos sofrendo bastante com essa resistência, maior volume de venda numa correção, então
um cenário já bem de sofrimento aqui dos touros enfrentando a resistência das médias móveis. Então estamos agora com esse desafio aqui para os touros de romper essa região. Vamos dar uma olhada no 4 horas, saber mais, cada vez mais próximo ao fronte de batalha, como os touros estão se comportando aqui dentro desse desafio. Então, aqui vejamos touros precisando inverter a tendência no 4 horas, o que vai confirmar mais um fundo ascendente no gráfico diário, dando cada vez mais confiança para os touros vencerem essa região. E com isso, posto com essa premissa maior atendida, uma vez que quem manda no preço são os gráficos maiores, então os gráficos menores trabalham para obedecer às perspectivas dos gráficos maiores. Então, com essa perspectiva atendida, o preço vai em direção aos nossos alvos, colocando lucro no nosso bolso, e a gente entra muito tranquilo nesse tipo de operação, porque aqui o preço está absolutamente contextualizado, a gente sabe exatamente como os touros e os ursos vão querer se comportar aqui, então a gente consegue setar muito precisamente o nosso stop loss, considerando a distância dele com relação à distância dos nossos alvos. Então aqui a gente entra com a possibilidade de um lucro muito maior do que a possibilidade de um prejuízo que é muito pequeno com relação ao lucro potencial. Então isso é a relação de risco-retorno favorável. Depois que a gente contextualiza o preço e entende quais são as maiores perspectivas para os próximos passos do preço, a gente analisa a quebra dessa hipótese. Então, quando essa hipótese pode ser vencida e o preço onde essa hipótese pode ser quebrada é onde posicionamos o nosso stop. E a distância do stop precisa estar muito mais próximo do que o potencial lucro que a gente visa alcançar nesse trade. Então, esse é o cenário dessa operação. E se você quiser saber aonde nós começamos a comprar aqui, aonde posicionamos o nosso stop e aonde estão os nossos alvos de venda com lucro, conheça notificações lucrativas e seja muito bem-vindo. Então agora que você aprendeu nesse vídeo comigo, você tem duas opções. A primeira é aprender mais ainda assistindo outros vídeos aqui no canal. Vai aparecer 2 vídeos aqui para você, então é só apertar em um ou em outro que você vai aprender mais e mais do mesmo jeito. E a sua segunda opção é conhecer as notificações lucrativas. Lá você vai ter a oportunidade de operar comigo diariamente em tempo real e aprender em tempo real a cada operação que você faz junto comigo. Então eu opero aqui, você opera aí e a gente aprende junto em tempo real. Então aqui embaixo na descrição desse vídeo você vai encontrar o link para conhecer as notificações lucrativas. Então, se eu fosse você, eu não deixava de apertar nesse link por nada. E é claro, deixe o seu gostei, se inscreve no canal. Um forte abraço, até o próximo vídeo. Valeu!